Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos à casa do Dr. Bezerra de Menezes, que nos acolhe com tanto amor, essa oficina de trabalho, essa escola e esse hospital, onde são atendidos todos nós, encarnados e desencarnados. Vocês receberam uma mensagem onde está Maria de Nazaré, e como hoje é o Dia Internacional da Mulher, gostaria que vocês pegassem, que nós vamos ler juntos. Vou dar um tempinho para vocês pegarem, tá bom? Ave Maria, repleta de luz, bendita somos nós, filhas da tua graça. Bendita somos nós, nascidas de teu ventre. Abençoai a todas em nossa jornada. Para que sigamos sob tua guarda, ensinai-nos a beleza da delicadeza, mostrai-nos o caminho da beleza interna. Santa Maria, Senhora das Rosas, perfumai nosso destino com a tua presença. Retirai os espinhos de nossos caminhos. Abençoai nossos úteros, para que sejamos geradoras da generosidade. Protegei-nos de nossas próprias sombras, para que não venhamos a ferir nossas irmãs. Que sejamos mãos estendidas, braços abertos e abraços apertados. Que possamos seguir seu exemplo, assim na terra como nas águas, assim no ar como no corpo, assim na vida como na passagem, assim em mim como em todas. Assim seja. Amém. Vamos elevar então os nossos pensamentos a Deus, a Jesus em espírito e verdade, a nossa querida e muito amada Mãe Maria Santíssima, ao mentor da nossa casa, Dr. Bezerra de Menezes, com toda a sua equipe, que com certeza já se encontram apostos, para que nós possamos, na noite de hoje, em mais esse capítulo de aprendizado para a nossa elevação espiritual, que nossas mentes, que nossos corações possam estar atentos às lições dessa noite, onde a nossa Simone vai falar de provas. Ainda somos um planeta de provas e expiação, mas com certeza a lição dessa noite vai trazer um bálsamo confortador para os nossos espíritos. Continua conosco, Jesus. Cuida de cada um de nós, dos que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados, e daqueles que não puderem vir, daqueles que estão sofrendo nos leitos dos hospitais, nas casas de saúde, daqueles que estão encarcerados. Cuida, Senhor, da criança que está sozinha, da criança órfã, do idoso que está pedindo apenas para ser ouvido. Cuida, Senhor, dessa humanidade ainda tão sofrida. Sendo assim, Senhor, como eterno pedintes que somos, te pedimos que estejas conosco nesses momentos de aprendizado, mas também em todos os instantes da nossa existência. Se conosco, doce Rabi da Galileia, ampara-nos e fortalece-nos sempre. Que assim seja. Com a palavra, então, a nossa querida Simone, que vai falar para nós sobre no domínio das provas. Deus te abençoe. Boa noite. Bom estar aqui de volta, né? É sempre muito bom. E eu agradeço o convite, né, mais uma vez. Bom, gente, eu estou fazendo um estudo desse livro, livro da Esperança, né? Muitos de vocês devem conhecer, já devem ter lido. E eu resolvi pegar esse livro como um guia para poder me orientar
Emmanuel, eu tenho uma literatura tão vasta que a gente fica meio perdido, né? Aí sempre que me pedia, qual é o tema, qual é o tema, eu ficava assim, meu Deus, qual o tema? Então eu centralizei, vou pegar um livro e vou estudar esse livro. Eu vou da primeira até a última página, só assim eu vou largar ele para poder pegar um outro. Então eu já estou no capítulo 20 do Domínio das Provas. Estou há 2 anos lendo esse livro, estudando esse livro. Porque é mais ou menos assim, umas 10 palestras que eu faço lá no Dias da Cruz. Então, já estou na número 20, né? Então, significa que já tem aí uns 2 aninhos que eu estou estudando. E eu estudo uma história, um capítulo por vez. Esse livro tem 90 capítulos. Sabe quando que eu vou terminar? Mas para mim não ficar perdida em tantos livros do Emmanuel, eu falei, eu vou me apegar a um. Então, foi ele, né, o eleito. Aí, então, já caminhei 20 passos nesse livro. E eu só passo para a próxima leitura na próxima palestra. Eu não abro a próxima leitura, é sempre um aprendizado novo para mim e para aqueles que estão ouvindo. Então, nesse capítulo, esse livro é de psicografia do Chico. Então, Emmanuel, ele faz assim de uma forma diferente, ele inicia esse capítulo de uma forma diferente dos outros capítulos que eu tinha estudado até então. Ele cria uma historinha para a gente poder ir imaginando aquilo ali e colocando na nossa realidade, para ver se dá certo. E essa historinha começa assim: imaginemos um pai que, a pretexto de amor, decidisse furtar um filho querido de toda a relação com os reveses do mundo. Um pai que ama demais o seu filho e quer separá-lo do mundo para que ele não sofra. Bom, semelhante rebento de tal devoção afetiva seria mantido em sistema de exceção, para evitar acidentes climáticos inevitáveis. Descansaria exclusivamente na estufa durante a fase de berço. E, posto a cavaleiro de perigos e vicissitudes, mal terminada a infância, encerrar-se-ia numa cidadela inexpugnável, onde somente prevalecesse a ternura paterna a empolgá-lo de mimos. Então esse pai queria privar esse filho do contato com o mundo. Imagina, quem tem filho aí, poder colocar o seu filhote dentro de uma redoma de vidro. E aí só você tem contato com ele. Ele só vai saber aquilo que você passar para ele. Ele só vai conhecer o que você desejar que ele conheça. E ele não vai sofrer nada que viesse do mundo, nenhuma negação, ele não passaria por nenhum sofrimento, contrariedade, nada. Então vamos lá. Não frequentaria qualquer educandário a fim de não aturar professores austeros ou sofrer a influência de colegas que não lhe respirassem o mesmo nível. Alfabetizado assim no reduto doméstico, apreciaria unicamente os assuntos e heróis de ficção que o genitor lhe escolhesse. Então, nem para a escola ele ia, porque os professores, de repente, iam ser muito bravos, os coleguinhas não estariam à altura dele, então, não, ele vai ser também privado disso. Isolar-se-ia de todo contato humano para não afastar problemas e desconheceria todo o noticiário ambiente para não recolher informações que lhe desfigurassem a suavidade interior. Candura inviolável e ignorância completa, santa inocência e inaptidão absoluta. Não ia saber fazer nada também, né? Mas aí chega, porém, o dia em que o genitor, naturalmente vinculado a interesses outros, se ausenta compulsoriamente do lar. Então chega um momento em que o pai é obrigado
ausentar-se do lar. Poderia também ser através de uma desencarnação, não é verdade? Nós não sabemos o momento. E esse pai que com seu filho no contato com o mundo, ele agora se ausenta do lar. O que é dessa criança, né? E, tangido pela necessidade, o moço é obrigado a entrar na corrente da vida comum. Então, ele agora é obrigado a sair. A necessidade impõe que ele saia e enfrente esse mundo que ele desconhece totalmente. Homem feito sofre o conflito da readaptação, que lhe rasga a carne e a alma, para que se lhe recupere o tempo perdido, e o filho acaba enxergando insânia e crueldade onde o pai supunha cultivar preservação e carinho. Então, agora que esse filho tem que lidar com esse mundo desconhecido, onde agora ele vai ouvir não, onde agora ele vai ser contrariado, onde agora ele vai ter que enfrentar aí as intempéries, vai ter que enfrentar, né, se readaptar e vivenciar um mundo onde é totalmente desconhecido, onde ele vai enxergar agora nos noticiários aquilo que a gente está acostumado todo dia. Imagina, a maldade do mundo está aí, né, para a gente ver escancarada na internet, na televisão, e ele até então era privado de tudo isso. Imagina o sofrimento desse filho, que tinha o pai como um herói, um protetor, mas que ao ter que encarar a vida, agora ele enxerga um pai louco e cruel. Sendo que esse pai achava que estava preservando e amando esse filho. Duas visões diferentes, né, dentro de uma mesma situação. Então vamos parar o texto do Emmanuel por aqui, ficar com essa historinha aí por enquanto. E nesse texto, né, esse livro, aliás, o livro da Esperança, Emmanuel, ele sempre coloca o texto dele, mas antes ele coloca lá um versículo do Evangelho e depois também uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos ao versículo que Emmanuel escolheu para esse capítulo. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Jesus fala isso em Mateus, capítulo 18, versículo 7. Costuma dar um nó na cabeça da gente quando a gente escuta umas frases do Cristo. O que Jesus quis dizer com isso? Ai do mundo pelos escândalos, mas tem que vir o escândalo. E ai daquele por quem o escândalo vier. E agora? Né? Como explicar isso? Porque Jesus deu um nó agora na nossa cabeça, né? E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, versículo 13, que é a passagem que o Emmanuel coloca nesse texto, ele diz assim, os Espíritos, né? Colocaram lá para nós. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. E porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. Bom, Severina lembrou que nós estamos num planeta de expiação e provas, né? Nós hoje vamos falar no domínio das provas. Por que estamos, então, num planeta chamado de expiação e provas? Porque ele acabou de explicar aqui pra gente, nós somos maus, crianças imperfeitas, né? Ainda somos meninos, rebeldes, ainda praticamos as coisas erradas, por isso ainda não aprendemos. E todo mundo, todos nós que
que fazemos algo de errado, sabemos que ali na frente vamos colher aquilo que nós plantamos agora. E então, Deus nos coloca aqui. E aí você pensa, mas a maldade não vai acabar nunca? Né? Porque Jesus falou, vai ter que ter o escândalo. Então, para ter o escândalo, sempre vai ter que ter alguém fazendo, cometendo algo de errado, para que o escândalo venha. Mas olha o que ele colocou no final aqui. É consequência da imperfeição dos homens e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. Nós somos meninos, somos crianças ainda, né? Estamos caminhando, aprendendo. Mas não chega um momento que a gente aprende? Toda criança não aprende? Então, um momento chega que a gente aprende. Normalmente esse aprendizado vem com muita dor, mas aí a gente aprende. E aí eu posso fazer o quê? Escolhas. Eu posso escolher continuar praticando o mal ou eu posso desviar esse meu caminho agora. Eu não sou obrigada a praticá-lo. Então é necessário que o escândalo venha, sim, porque nós somos imperfeitos. Mas eu posso parar aquele mal ali. Eu posso cortar. Não é? É igual algumas coisas que a gente vê na internet que chega aí no nosso celular e que todo mundo passa para frente, de repente chega no seu, você olha assim, não compensa passar isso para frente. Chega, tá bom. Basta. Você escolheu. Não é assim? Então vamos lá. O que é escândalo? É um fato que fere as normas de conduta moral, cultural e ou legalmente vigentes, abalando a opinião pública. Então, no dicionário, você vai ver lá que todo escândalo é aquele que vai ferir a moral, vai ferir a cultura de um povo, né? Que vai abalar a opinião das pessoas em geral. Mas com relação ao Evangelho, no sentido evangélico, escândalo não é somente o que afeta a consciência de outrem. É tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão, é o resultado efetivo do mal moral. Então, no sentido evangélico, eu posso cometer um erro, esse erro afetar outras pessoas, mas as pessoas nem assim entenderem ou perceberem que foi eu que cometi o erro. Digamos que eu falei com a Severina que a Carla estava falando mal dela. Olha, eu não gostei do jeito que ela falou com você, não. E mexeu com você, mexe com sua família. Achei estranho e muito indelicado da parte dela. Achei. Aí, estou liberada. O que você faz? Você corre lá na casa. E aí, minha filha, isso aí pode durar anos. E pode complicar as famílias, né? Pode trazer problemas aí para gerações por causa de uma língua que eu não consegui guardar dentro da minha boca. Não é? Eu poderia ter deixado passar. Poderia ter deixado passar. Então, a briga continua entre elas e eu estou aqui, livre, leve e solta. Mas foi eu que cometi o erro. Eu que dei o primeiro passo. Não é? Elas já esqueceram que eu fiz isso. A briga está lá entre elas, entre as famílias. E eu estou aqui me achando assim, ó, né? Não vai chegar, não vai respingar nada em mim. Mas no sentido evangélico, não. A minha consciência me cobra o mal que eu fiz, né? O que a gente às vezes insinua, o que uma pessoa pode insinuar, ou às vezes só com um olhar, com levantar de uma sobrancelha, pode gerar uma guerra. Para e pensa. Não é assim? Homens às vezes sentam, conversam e de uma insinuação ali, aquilo explode lá na frente. Esse que insinuou, será que ele está isento de culpa?
Ele não carrega nada nas costas dele? Carrega. Porque aqui, olha, é tudo que resulta dos vícios, das imperfeições humanas. É o que resulta da minha vaidade, do meu orgulho, né, do meu egoísmo. Tudo isso que a gente traz. Nós todos somos imperfeitos. Todos somos crianças ainda espirituais. E aí a gente comete erro. Mas a gente aprende logo ali na frente. Então vamos lá. Por que Jesus então diz que é necessário que o escândalo venha? É necessário que o escândalo venha porque os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios. São suas primeiras vítimas e acabam entendendo o inconveniente desses vícios quando se cansam de sofrer pelo mal. Aí então o quê? Procuram o remédio no bem. Toda vez que eu cometo um erro, eu sei que eu vou ser cobrado ali na frente. Essa cobrança se chama dor. Quando eu me cansar de sofrer, aí eu faço a escolha certa. Aí eu mudo, né, o meu roteiro. Então, é necessário que o escândalo venha porque é preciso que nós estejamos em contato com esses nossos vícios. Não é? Toda vez que a Carla chega, ela faz, dependendo do jeito que ela me olha, ou que ela fala comigo, sobe uma coisa que eu tento guardar isso dentro de mim. O que ela faz? Ela busca dentro de mim, ela faz com que venha à tona algo que é ruim em mim e que eu quero abafar de qualquer maneira. O que é a Carla para mim? Uma professora. Não é? E a gente não tem em casa, na família, aquele que quando se aproxima, não tira da gente o que é de pior? Aí a gente fala, nossa, aquela pessoa é insuportável, eu não aguento. Não sabe você que ela é sua professora. Porque ela está te ensinando, está trazendo aquilo que tem de pior dentro de você. Então vai lá, trabalha isso aí. Essa raiva que você tem, trabalha esse egoísmo, esse orgulho, trabalha isso dentro de você, esses vícios que você tem dentro de você e que você está tentando esconder. Não é para esconder, é para trazer, é para ser trabalhado. Aqui nós estamos numa escola, né? Uma escola, a Terra é uma escola, é um hospital, é um lugar de trabalhar o nosso espírito, que está cheio de defeitinhos, cheio de defeitos. Não adianta a gente querer ficar escondendo. E aí a gente vem naquela família, a gente trabalha com aquelas pessoas que toda hora estão trazendo aquilo que tem de pior em mim, né? Tem aqueles que chegam e que, graças a Deus, fulano chegou, ele é tipo um alento, né? Um conforto, tá? Mas aquele ali me ajuda a controlar aquela fera que tem dentro de mim. E é necessário. É necessário. Aquele irmão que te provoca, né? Ou um pai que é mais bravo e que te retrai, sei lá. Algumas coisas que acontecem, cada um sabe aí aonde o calo dói, aonde, né, aperta aí mais o seu coração. E é aí que você tem que trabalhar. Ali, é ali um vício, é o contato com esse vício. Você precisa estar com ele para poder ir tirando isso. E no final você agradece o seu professor. Obrigada, Carla. Desculpa fazer, né, as referências, mas todo mundo conhece. Vamos lá. Então, eu resolvi trabalhar esse texto do Emmanuel baseado não só no Evangelho, mas também num outro livro do Emmanuel chamado Consolador. Também ele é muito, né, divulgado, muito trabalhado na doutrina. E ele é dividido em 3 partes, que são ciência, filosofia e religião. Nada mais do que o tripé, né? Aquilo que sustenta o espiritismo, que é a ciência, a filosofia e a religião.
Então, nesse livro, Emmanuel responde a várias questões. Como Kardec fazia, né, com os espíritos, colocava aquelas várias perguntas para eles, então resolveram colocar também várias perguntas para o Emmanuel. São 411 questões, se eu não estou enganada. E na parte da filosofia, ele vai falar sobre essa parte do texto, que é a das provas, da dor, né, desse aprendizado. Então, eu peguei a parte da filosofia desse livro e comecei a estudá-lo. Então, lá tem uma parte que fala sobre a vida e outra sobre a evolução. E dentro da vida, ele vai falar sobre o aprendizado, nosso aprendizado aqui na Terra, sobre a experiência, e depois, na parte sobre evolução, ele também coloca lá algumas questões, ele responde algumas questões sobre a dor e sobre a provação. Então, vamos lá. Sobre o aprendizado. Não vou aqui colocar todas as questões, tá? São várias questões dentro do mesmo tópico. Então, eu dei uma enxugada ali só para a gente entender o que ele quis dizer. Na questão do aprendizado, ele disse mais ou menos assim: para ascender para a vida e para a luz, ou seja, nós meninos, para a gente crescer, né? O homem necessita do temporário estacionamento na Terra para se desfazer do seu envoltório, seu próprio cadáver, que é o passado culposo. Então, estamos aqui porque todos nós carregamos culpa, tá? Nós somos herdeiros de nós mesmos, não é isso? A gente não traz casa, riqueza, bens, nada da nossa vida passada, nada de material, mas o que a gente aprendeu, né? O bem que a gente fez, o nosso aprendizado, isso é nosso, essa é a nossa herança, trazemos para uma nova vida, beleza? Então, os valores intelectivos são a soma de muitas experiências, passamos por muitas vidas, e por isso somos agora a soma dessas experiências. E nós trazemos, às vezes, aptidões que a gente nem sabe por onde, né? Vamos lá. Washington, você fez aula de música desde o início? Né? Nada? Você pegou o violão e foi? Não fiz aula, foi Então, se eu pegar o violão ali, ele só vai servir para me tacar na sua cabeça. Entendeu? Porque não vai sair nada. Ele tem aptidão. E ele não estudou nessa vida. Ele já trouxe, né? Já trouxe de outro. Então, ele já fez esse estudo lá. Seja no plano espiritual, seja aqui na Terra, numa outra encarnação. Mas aí ele trouxe esse aprendizado com ele. É dele, ninguém tira. Né? E assim cada um de nós. As mães que sabem fazer aquela comida maravilhosa, da onde que ela tirou aquela mão para temperar aquela comida, né? Que a gente tenta fazer igual, não tem jeito, não sai daquela forma. Então, esse dom, o nosso aprendizado é nosso, nós somos herdeiros de nós mesmos. Mas conosco também vem as nossas culpas. Trazemos também os nossos cadáveres, né? Também trazemos os nossos erros. E é interessante a gente passar a compreender o seguinte, que a intelectualidade, ela não pode ser a única coisa a ser trabalhada em nós, né? A gente tem que aprender, a gente tem que estudar. Nós chamamos sempre, vem para o estudo, faça leituras, aprenda um pouquinho a cada dia. A gente tem que ir melhorando a nossa intelectualidade, saber de tudo. Mas se não tiver o sentimento junto, se a gente não trabalhar o coração, nada vale. Não adianta só a intelectualidade. E não adianta também eu só trabalhar o sentimento e não querer saber mais nada. Eu não quero saber disso tudo, eu estou cansada, minha memória já não está boa.
Nosso cérebro, ele é uma máquina potente. A gente tem que estudar até o último minuto. A gente tem que aprender até o último minuto, porque essa é a sua herança. Você não vai levar sua roupa, seu carro, seu celular. Você não vai levar nada disso, sua casa. Você vai levar o que você aprendeu. Então, o ideal é o quê? Você unir intelectualidade, aprendizado com sentimento. Trabalhar o sentimento, trabalhar a sua amorosidade, a caridade, a benevolência. Esse lado tem que ser trabalhado. Porque aí, qual é o resultado disso? Que tipo de espírito vai sair lá na frente? Um espírito apto a elevar-se. Aí sim. Aí você já está passando para uma classe melhor, né? Você está saindo ali daquela escolinha de criança que nós ainda somos e passando lá para o colégio, né? Subimos aí de posto. É no patrimônio íntimo que o espírito registra as suas experiências no aprendizado das lutas da vida. Mas para dilatar nossa capacidade espiritual, somente com esforço próprio, dentro da humildade e do amor. Então, inteligência e desenvolvimento sentimental. Naquela historinha lá no início, que o Emmanuel inventou, né, criou ali pra gente, aquela criança, ela não conseguia aprender nada disso, ela não adquiria nada disso, porque ela também não fazia nenhum esforço para aprender. Ela não tinha que encarar nenhuma dificuldade, estava tudo chegando prontinho na mão dela. Ela ali guardadinha numa redoma, né? Sem ter que buscar nada, sem usar a sua curiosidade e experimentar, acertar, errar. Isso faz parte do aprendizado. Então, Deus jamais nos colocaria numa redoma de vida. Por isso, Ele nos coloca numa terra de expiação e provas. Porque aí a gente aprende. Porque aí a gente vai à luta. Ah, mas a gente sofre demais, Simone. Mas a gente só está colhendo o que a gente plantou. A gente não pode reclamar. Antes, a gente tem que agradecer. O núcleo onde a alma renasceu pode ser uma prova expiatória. É indispensável a cooperação para a sua transformação para o bem. Cada criança que chega no lar, ela é responsabilidade daqueles que a estão recebendo. Os pais, os avós, né? Esses são cooperadores com Deus. A gente sempre não fala, nós somos co-criadores, não é? Nós falamos sempre assim, porque nós co-criamos. Aqui em Caratinga era o que? Era uma mata. Hoje, uma cidade que, se você de repente me colocar em determinadas ruas aí, eu já nem sei mais como eu saio dela, de tão grande que Caratinga ficou para mim, né? Então, nós co-criamos, nós modificamos o espaço o tempo todo. A gente cria, a gente reinventa e a gente busca cada vez o melhor para nós. Mais conforto, mais comodidade, mais agilidade, né? Se você pensar nos meios de transporte de antigamente com os de hoje, quanta diferença. Os meios de comunicação, pior ainda, né? Mais diferença ainda. Tudo melhorou, graças a Deus. E ao nosso esforço. Não é? Agora, com relação à nossa responsabilidade, com relação, por exemplo, a uma criança que chega no berço na nossa casa, aí nós nos tornamos cooperadores com Deus. Deus te confiou uma criança, um espírito, para que você o conduza, para que você o oriente. Você é cooperador com Deus. Ele não é seu filho. Ele está hoje seu filho. Ele, na verdade, é filho de Deus, assim como você. Não é assim? A gente tem mania, né? O meu filho. Não é isso?
mas ela está hoje com sua filha. Numa próxima, quem sabe? Pode ser ela sua mãe. Não é assim? A gente inverte os papéis também. Então, nós temos a responsabilidade hoje com determinadas situações que Deus nos coloca. O espírito não alcança superioridade de uma só vez. A vida é um aprendizado de lutas purificadoras. Prece e vigilância é a prudência necessária. Então, lutas purificadoras. É necessário que estejamos aqui e que as lutas aconteçam e que nós não nos amedrontemos diante dela. Antes, a gente faz o quê? Faz uma prece, vigia os nossos pensamentos, vigia o que a gente fala, o que a gente pensa e age, da forma como a gente age, e vá à luta. Assim a gente vai burilando o nosso espírito. Estamos aqui para isso, para aprender. Então, Emmanuel, nesse livro, ele é questionado na questão 131, é perguntado a ele como adquirir experiências. Então, agora nós vamos falar sobre a experiência. E aí, ele responde assim, resumidamente, como adquirir experiência? Trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo. Para a gente caminhar, às vezes a gente tem que levar um tombinho, rala o joelho, mas aí levanta, daqui a pouquinho aquele joelho já sarou, e a gente aprendeu a andar. Tudo aqui é luta, tudo aqui é aprendizado. Às vezes a gente se rala um pouquinho, mas é a partir disso aí, de ralar, é a partir dessa dorzinha que a gente vai passar, a gente vai sair lá na frente mais forte, mais equilibrado, não é? E aí vem a questão 132, em que é proposto para ele o seguinte: determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida? Então, o determinismo é aquilo que está determinado para acontecer na sua vida, tá? Vai acontecer. E livre-arbítrio é aquilo que você pode escolher. Você tem liberdade de escolha. Mas aí a pergunta é, os dois caminham juntos na vida? O determinismo e o livre-arbítrio? Então, ele responde que determinismo é absoluto nas camadas mais baixas. Então, os espíritos um pouco mais primitivos, ali há um determinismo. Coisas que vão acontecer na vida deles, já determinadas, para que eles aprendam com aquelas experiências ali. Está determinado. Livre-arbítrio amplia-se com os valores da educação e da experiência. Então, o livre-arbítrio vai se ampliando à medida em que esse espírito, que antes era primitivo e que tinha determinado algumas coisas dentro da sua vida, foi determinado para ele, à medida em que ele passa por aquelas experiências e ele aprende, então amplia-se o livre-arbítrio. Ele agora, se ele passou pela experiência, ele sabe que ali ele não pode caminhar, porque ali ele vai cair, então ele agora tem a escolha, Então, o nosso livre-arbítrio, ele se amplia à medida em que a gente vai aumentando o nosso conhecimento, ampliando a nossa experiência. Por isso eu falei lá no início, intelectualidade, a gente buscar o conhecimento, ajuda nisso aí também. Ajuda na nossa escolha. Porque quanto mais você sabe, muito mais se abre um leque na sua frente de escolhas. Se você não sabe, se você desconhece, você às vezes comete o erro por ignorância, Mas aí há também aqueles momentos que você sabe que está errado e comete o erro novamente. Aí você sabe que vem a punição, a prova, a dor, logo ali na frente. Mas o conhecimento abre a sua visão e você fala, não, com esse aqui eu não quero mais não, porque aqui eu vou cair, aqui eu vou errar, aqui eu vou sentir dor. Eu vou pelo caminho de cá.
Então é isso que a intelectualidade ajuda também, né? É você ampliar o seu leque. E o próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência. Quando já estamos um pouco maiorzinhos, né, nessa nossa evolução espiritual, quando estamos para reencarnar, o que aqueles espíritos que já têm uma certa consciência, que já têm uma certa experiência, o que ele é capaz agora de fazer antes de encarnar? Ele já tem liberdade para escolher algumas coisas que serão determinadas na sua vida, por escolha. Né? Com a ajuda do seu mentor, você vai fazer o seu planejamento e vai falar, olha, na vez passada eu cometi algo terrível e foi por causa da minha língua. Então dessa vez eu quero voltar muda, porque eu preciso passar por este momento, eu preciso refletir, né? Estou dando só um exemplo. Preciso refletir porque a minha fala, a maneira como eu usava a palavra, ela feria muita gente. Então, dessa vez eu quero dar uma parada, para que eu aprenda. E aí eu venho, mas eu determinei isso para mim. Porque isso criou problemas para outras pessoas e criou também a culpa na minha consciência. E é assim que a gente pede. O que a gente passa aqui, às vezes, são pedidos nossos. Né? Às vezes a gente reclama, por que eu sofro desse jeito? Por que eu passo por essa dificuldade agora? Muitas vezes, meu irmão, foi porque você escolheu. Você já tinha consciência, né, de que alguma coisa errada naquele sentido você cometeu e agora você pede para poder resgatar. O homem educado sempre reconhece as circunstâncias da vontade de Deus em seu benefício e as formadas pela força da sua vaidade ou do seu egoísmo, mas é dele o mérito da escolha. Quando nós já somos homens mais educados, como somos já espíritos mais educados, nós já sabemos o que Deus quer para mim. E o que o meu egoísmo, o que a minha vaidade quer? A gente já sabe discernir, né? E às vezes a minha vaidade fala mais alto e eu vou com ela. Mas eu tenho consciência de que eu estou fazendo errado. E aquele que é já educado, espírito que sabe realmente que aquele caminho que a sua vaidade está te chamando é totalmente errado. E o que Deus quer para você, às vezes te cobra sacrifício, né? Mas você sabe que a partir desse sacrifício você vai ser mais feliz lá na frente, né? Porque Deus, ele sempre nos recompensa com aquilo de bom que fazemos. O espírito mais avançado, ele faz a escolha certa. Então, a determinação divina é o bem e a felicidade para todos. Quando eu faço a escolha baseada na minha vaidade, no meu egoísmo, na minha satisfação, né? Isso aí é egoísmo. Só que o que Deus quer para nós é a felicidade de todos. Então, se eu quero o bem-estar só para mim ou só para os meus, eu estou sendo egoísta. Então, não é essa a vontade de Deus. Estão compreendendo? Então, a determinação divina é aquela onde eu faço a escolha que é para ajudar a todos, a coletividade. É isso que Deus espera de um espírito educado. E aí, na 134, é perguntado a ele, como pode o homem agravar ou amenizar o determinismo da sua vida? Aí a gente para e pensa. No lar humano, os pais não trabalham sempre para a felicidade do filho? Os pais não buscam o que é melhor para o filho, ele não quer o bem-estar do filho, não é isso? Se nós, humanos, desejamos isso
para um filho, para um parente. Imagina o que Deus quer para nós. Ele que é perfeito. Ele que é a bondade divina, né? Infinita. O que Ele quer para nós? Se nós imperfeitos desejamos isso, imagina Ele. E aí, não é justo que nós, filhos, ou que os nossos filhos sejam gratos a nós, pais? Não é justo que nós sejamos gratos aos nossos pais? Não é? É justo, né? Mas nem sempre é assim. E isso também é com relação a Deus. Nós nem sempre somos gratos a Deus. Nem sempre somos gratos a Deus quando a gente bate o dedinho, né, o dedinho mindinho ali no pé da mesa, que dói, né? A gente lembra de nenhuma coisa, menos de agradecer a Deus. Gente, o que a gente passa por aqui é nossa herança, é a nossa colheita. Deus não está castigando a ninguém. Deus está educando quando Ele nos coloca, quando Ele permite que estejamos aqui. Está nos educando. E a gente para e pensa assim, quando o espírito já é um pouco mais, tem um pouco mais de liberdade para poder fazer as suas escolhas. Quando a gente observa certas pessoas que se destacam na sociedade, no mundo, a gente para e pensa, é uma carga grande que eles carregam no ombro. Não é verdade? Para e pensa, Chico Xavier, com a visão dele, carregou quase que o mundo nas costas, com a vida dele aqui, né? Madre Teresa de Calcutá, meu Deus do céu, chegar aos pés, a poeira dos pés daquela mulher, eu vou ter que comer muito arroz com feijão, né? Para poder crescer daquele jeito, ser um espírito igual aquele. Então a gente pensa, é muita responsabilidade, não é? Aí a gente vê assim, por exemplo, um administrador de uma grande empresa, ele tem grandes responsabilidades. Muitos pais de família estão ali dependendo daquela empresa, não é? Ele tem que saber multiplicar aquilo ali para dar mais e mais empregos, né? Abraçar a todas aquelas famílias que dependem daquela administração dele ali. Um chefe, né? Com seus empregados, um escritor. Hoje a Severina distribuiu aqui livros. Vários escritores vão ali passar mensagens para aqueles que vão ler aqueles livros. Olha a responsabilidade desse escritor. Não é? Ele vai mexer não só com a sua cabeça, com o que você vai aprender, mas com tantos outros. Já foram vendidos vários desses livros aí, que foram sorteados hoje. E o professor, que trabalha ali as criancinhas desde pequena, quanta responsabilidade, não é verdade? Eu falo por essa daí, né? A professora, fiquei 25 anos dentro de uma sala de aula e a gente não sabe o tamanho da nossa responsabilidade. Quando você chega lá na frente, se aposenta e chega um aluno perto de você e fala: não, professora, que saudade daquelas aulas. Não, mas teve uma frase que a senhora falou um dia que eu nunca mais esqueci. E você fica assim, meu Deus do céu, o que será que eu falei, né? Que marcou essa menina desse jeito. E aí ela fala, não, aquilo eu levo para minha vida. Hoje eu falo isso para minha filha. Graças a Deus, foi alguma coisa boa então. Eu nem sei o que eu falei, que dia que foi que eu falei aquilo ali, mas eu fui intuída, pode ser, para falar aquilo naquele momento para que aquela menina ouvisse. Então, nem seja uma que ouviu e gravou, já é uma bênção, né? Eu já consegui, então, alcançar alguém com alguma coisa boa que eu falei, graças a Deus. Responsabilidade. Eu podia estar fazendo o oposto, falando alguma coisa que magoasse ela para sempre,
né, que ferisse, que ela guardasse aquilo para sempre. Olha quanta responsabilidade nós temos. E hoje a gente vê aí a internet, né, liberada, escancarada para todo mundo, uma bênção quando bem usada. E quantas pessoas estão ali influenciando as nossas crianças, influenciando os nossos adolescentes, que ficam ali seguindo aquelas pessoas que estão ali colocando a verdade dela, né? E influenciando milhares, às vezes até milhões. Tem pessoas que têm milhões de seguidores. Veja a responsabilidade dessas pessoas, não é? E vão ser cobradas no que elas fizerem, no que elas, né, no que elas gravaram no coraçãozinho de cada um deles. Se for coisa boa, graças a Deus. Mas a gente sabe que na internet tem tudo, né? Então a gente precisa ficar atento. E aí vem aquele quarto mandamento, né? Que a gente não pode esquecer, já que aquele serzinho foi colocado ali na nossa responsabilidade. E quando a gente lembra também dos nossos pais, quando nos acolheram no berço, a gente tem que lembrar desse mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe, porque eles te deram a oportunidade de vir e de passar por essa experiência. E imagina quantos e quantos espíritos estão querendo reencarnar e não estão tendo oportunidade. Como que as famílias diminuíram, né? Na minha época, na época da minha mãe, foram 5. A minha avó foram 6. E aí a gente vai pensando nas gerações anteriores. Minha tia foram 13 vidas que ela conseguiu trazer ao mundo, né? E hoje, às vezes, a gente vê as famílias cada vez mais reduzidas. Então, está sendo muito difícil voltar para cá. Para e pensa. Essa oportunidade aqui é uma oportunidade de ouro para nós. Porque a gente não sabe quando a gente vai ter outra oportunidade dessa, né? E aí, vamos lá, para outra parte, sobre a evolução. Emmanuel, então, responde sobre a dor. Deixa eu correr, porque o tempo está voando. Na questão 241, ele responde: onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual? E aí vem a bonita, né? A dor. A dor é sempre o elemento amigo e indispensável. A redenção consiste no resgate de todas as dívidas, adquirindo valores morais, elevando-se a sublimes horizontes na vida do futuro. Então, a dor é nossa amiga. Agradeça. Agradeça. Toda vez que ela bater na sua porta, é o momento de você elevar. É o momento de você segurar, né? Abraçar a sua dor e sair lá na frente mais forte. Bem mais forte, com certeza. Então, ela é uma amiga. E quando Emmanuel, então, vai responder sobre a provação, na questão 246, é proposto a ele: qual a diferença entre provação e expiação? E ele responde: provação é luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Então, as provas vêm aí para a gente poder sair do nosso comodismo, né? Levantar, agir, tomar as nossas decisões. Às vezes a gente toma as decisões erradas, mas faz parte do nosso esforço, faz parte do nosso aprendizado. São as provas. A expiação é pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, a expiação, ela já é mais determinada, né? Ela vem como uma pena. Então, é bem mais forte. E aí, na questão 246, quando ele responde isso, também é proposto para ele o seguinte: essa lei da provação e da expiação
ela é inflexível. Né? A gente tem que realmente passar por provas, a gente tem que realmente passar por expiação, tem que ser assim, ferro e fogo, tem que ser dessa forma. E aí Emmanuel falou o seguinte: não há inflexibilidade e dureza na misericórdia divina. Deus não é Pai? Né? Então, o amor cobre a multidão dos pecados. Foi o que Pedro falou na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 8. O amor cobre a multidão dos pecados. Então, essa prova, essa expiação, né? Às vezes a gente pensa, nossa, mas Deus é tão cruel, Ele coloca uns fardos tão pesados nas nossas costas. Mas a gente não aprendeu lá no início que se a gente melhorar intelectualmente e melhorar sentimentalmente o nosso coração, se a gente fizer uma melhoria aí nos dois lados, a gente não pode dar uma amenizada aí na nossa prova? O que vocês acham? Não é? Então, à medida que a gente vai praticando o amor, hoje eu consigo perdoar aquele meu irmão. Quando a gente vai praticando a caridade, eu não sou desapegado não, eu sou muito apegado às minhas coisas, mas hoje eu vou entregar essa sacolinha de roupas lá no centro para distribuir. Eu estou praticando, né? Algo que é difícil para mim. Estou praticando, e quanto mais você pratica, mais você consegue fazer as coisas com mais naturalidade. Assim, é só observar as coisas simples da vida. Uma criança está aprendendo a alfabetizar, né? Está lá na alfabetização. Ela vai fazer a letra A diversas e diversas vezes, até a letra A sair cursiva, certinha, bonitinha. Mas para isso ela precisou pegar o lápis e ficar ali treinando. E assim somos nós, em todos os pontos de nossa vida. Tem que praticar, até que isso seja natural em nós. Sejamos desapegados, sejamos menos orgulhosos, né? Praticar o perdão, que é tão difícil. Então, o amor, ele cobre a multidão dos nossos pecados. Deus olha para a gente e fala, ele está se esforçando, né? E aí a gente vai dar uma melhorada ali, vai dar uma amenizada. Por que não? Ele pode tudo, mas precisa do meu esforço, da minha vontade. E aí, Emmanuel então nos adverte, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, o homem que atingiu certa parcela de liberdade está retribuindo a confiança do Senhor sempre que age com a sua vontade misericordiosa e sábia, reconhecendo que o seu esforço individual vale muito, não por ele, mas pelo amor de Deus que o protege e ilumina na edificação de sua obra imortal. Então, à medida que a gente cresce, que a gente se educa, né, se torna espíritos mais educados, a gente vai reconhecendo que Deus ele sempre está retribuindo o esforço que a gente faz para melhorar. Esse homem educado precisa ter uma vigilância ainda maior sobre a sua liberdade. Lembra lá do escritor, do professor, né, o administrador? Eles têm responsabilidades muito grandes. Aqueles que vêm com missão aqui na Terra têm responsabilidades muito grandes. O que eles precisam fazer sempre? Estar sempre vigilantes, sempre atentos, né? Entender que a liberdade de alguém termina onde começa a de outro. E que cada qual responde por si. Temos responsabilidades pelo que falamos, pensamos e agimos. Então, examinar a conduta de outra pessoa, às vezes, né, fazer aquela fofoquinha básica, ela demonstra, então, ali um sinal de invigilância. Invigilância da nossa parte. E aí a gente lembra da frase de Jesus: orai e vigiai. Vigiai seus pensamentos, vigiai a sua fala, vigiai a sua ação. E Paulo também nos lembra que tudo que é lícito
mas nem tudo me convém. Você tem liberdade de escolha, mas agora você já sabe que não pode, né? Então você já sabe que você já pode dominar o seu egoísmo, já pode dominar a sua vaidade e fazer as escolhas certas. Tá tudo aí, você pode fazer o que você quiser, mas nem tudo te convém. Abdicar com o sacrifício da satisfação egoística indica amadurecimento do indivíduo, ao escolher o benefício de todos, agindo pelo determinismo divino. O que Deus quer é o benefício para a coletividade, para a humanidade. Então, abdicar do meu egoísmo já é um sinal que eu estou amadurecendo. Pois a quem tem será dado ainda mais. Será dado em abundância, mas daquele que não tem será tirado até o pouco que tem. Gente, é outra frase de Jesus que às vezes complica a nossa vida, dá um nó na nossa mente. Vou atrasar um pouquinho, pode ser? A quem tem será dado ainda mais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu por tornar-se digno dela e pelos esforços que tende para o bem. Então, quando Jesus fala quem tem será dado ainda mais, é porque aquele que já recebeu, aquele que já tem experiência, que já está educado, que já evoluiu, ele tem mais responsabilidade. Será dado a ele mais ainda, né? Mas daquele que não tem será tirado até o pouco que tem, significa. A gente às vezes pensa que Deus vai tirar, né? Mas não, Deus não tira nada de ninguém. Significa que o próprio Espírito, por pródigo, por descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óvulo que lhe caiu no coração. Então, é o nosso companheiro ali, que sabe tocar o violão, que sabe cantar, usar a música para fazer o quê? O bem, não é? Porque se ele praticar o mal, da próxima vez, nada de violão, meu amigo, tá bom? Então, é a gente usar o que a gente tem, o nosso dom, né, as nossas capacidades para fazer, multiplicar e abarcar ainda mais. E Deus quer para todos e não para uns, né? Não é guardar o seu dom para você. É passar para outros. Então, abençoemos, Emmanuel termina o texto dele, pois as disciplinas e as provas com que a infinita sabedoria nos acrisolam as forças, enrijando-nos o caráter. Ingenuidade é predicado encantador na personalidade. Mas se o trabalho não a transfigura em tesouro de experiência, laboriosamente adquirido, não passará de flor preciosa a confundir-se no pó da terra, ao primeiro golpe de vento. Então, abençoe as suas provas, abençoe a disciplina, todos os ensinamentos que Deus coloca na sua vida, no seu caminho, né? Porque é ali que Ele vai forjando esse espírito que sai lá na frente, vitorioso, brilhante, como um diamante, né? Nós somos pedra bruta, então a gente precisa ser lapidado. E para lapidar, precisa ali de uma forja, um esforço ali para poder tirar aquelas impurezas e deixar vir a pedra brilhante lá na frente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Nós agradecemos muito a Simone pelas reflexões da noite e por nos trazer esse alerta, mas ao mesmo tempo o encorajamento que a gente precisa e isso que a doutrina tem de tão reconfortante, né, que é nos alertar, mas nos trazer também o bálsamo, né, que nós precisamos. Então, fechemos nossos olhos, busquemos elevar os nossos pensamentos ao alto,
agradecendo ao Pai pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, a oportunidade de mais um dia, de mais aprendizado. Dá-nos, Pai, a força, a perseverança, para retirar de nós o homem velho, que ainda aqui habita, e que nos esforcemos para que esse homem possa, pouco a pouco, deixar de existir, deixando nascer um homem novo, renovado pelos ensinos do Cristo. A Dr. Bezerra, nossa gratidão por essa casa que nos acolhe, que nos possibilita o trabalho, o estudo, oportunidades de crescermos e de sermos cada dia melhores. Encoraja, Pai, o nosso esforço, a nossa vontade, para que saibamos aproveitar cada oportunidade que colocas em nossos caminhos. E assim, agradecidos, encerramos a reunião da noite, passando para o trabalho de paz.